Agora, agora foi. Agora foi. Namastê, boa noite. Pena que a gente perdeu esse iniciozinho foi mágico. Mas tudo bem, a gente continua na mágica, né? E, putz, como eu queria ter gravado essa diferença de trabalho. Repete só essa partezinha, que eu achei isso tão interessante, você vê essa diferença que a gente vem conversando tanto nas práticas e nas aulas teóricas, sobre o que é yoga interna e a yoga externa, sabe? É isso. É yoga interna. Como eu te falei, eu tive bons professores, só que eles eram muito centrados na prática. A reflexão que havia não era tão profunda. Era uma yoga mais externa mesmo, né? E como eu havia falado antes, mesmo nas nossas conversas informais com as outras alunas, eu e você, a tua yoga é muito mais interna. Ela é muito mais de você realmente parar e, como a gente falou, e refletir. Essa palavra, reflexão. E vou só acrescentar uma coisa, que é uma palavra que veio nesse curso que eu estou fazendo, né, de escrita criativa, que é devir. O devir é o eterno vir a ser, né? A gente está num constante devir, num constante vir a ser. E esse vir a ser, se você imbui ele, se você coloca ele com uma reflexão profunda, que é como a gente faz aqui, grupo de estudo e tudo, não tem como você não identificar um propósito maior. Não tem como você não chegar a um autoconhecimento maior de você mesmo. Entendi. Aspirações elevadas. Aspirações elevadas é o último dos niyamas. É onde É o toda a mesmo nossa voto. purificação é Ishivana Pranidhana. É você desejar mais da vida. E esse desejar, vamos tirar e vamos colocar a gente construir alguma coisa ou a gente se abrir a algo maior. A gente se abrir a algo maior. Como aqui, a nossa casa simbólica, né? A gente construiu uma casa simbólica aqui, como você fala, né? A gente construiu uma casa Construiu. simbólica. A gente construiu isso. E assim, não é dizer que você vai. Tipo, eu já tenho uma profissão, muitos anos, sou bibliotecária, adoro o que eu faço. Você não vai deixar de ser quem você é, mas você pode ser uma versão melhor de quem você é. Não é? Você pode ser Fantástico. uma versão melhor. Então, você acredita que as nossas conversas, o grupo e tudo que a gente viveu de yoga até agora influenciou em você encontrar um propósito maior? Transformador. Transformador. Fantástico. Eu lembro quando a gente conversava e você dizia assim: eu quero encontrar uma coisa igual você encontrou a yoga para você. Eu falava isso, né? Eu falava. Você falava exatamente. Não é que eu fosse uma pessoa infeliz ou insatisfeita, eu Sim, você estava queria bem, estava mais. feliz, adoro o que eu faço e tal. Mas você sente, quando você entra num caminho de busca, de espiritualidade, você sente, falta uma virada ali de chave, sabe? Falta uma coisa que é como se fosse um tempero. Lembra que você falou, você que também é formada nessa linha de Ayurveda, né, e medicina chinesa, tem um tempero que falta, que é Exato, essa coisa maior, essas exato. aspirações mais elevadas. E aí até o que você já faz se torna maior. Eu não sei se eu estou Nossa, me fazendo. a mim sim, com certeza. Quer dizer, o dia a dia fica mais bonito. Tudo é maior, tudo tem um sentido e um propósito maior, né? E isso é fantástico, né? Maravilhoso viver assim. Antes, se a minha vida era feliz antes, hoje ela está assim, tipo mágica, né? A diferença é muito grande. Nossa, fico feliz, Cris, fico feliz. Nossa, fico muito feliz. E esse é o propósito, principalmente da quarta-feira, das nossas reflexões sobre o que é de verdade yoga, né? O que é de verdade? Agora eu vou deixar a Maria, meu amor, falar. A Cris estava falando desse processo, né, que transforma a gente. Cris, seu Eu som. lembro da minha primeira aula, eu sempre falo, né, da minha primeira aula lá no estúdio, que eu me senti muito bem, muito relaxada. E aí eu lembro que depois que eu saí de lá, eu falei com meu namorado, nossa, eu tô me sentindo uma nova pessoa, porque eu tô me sentindo tão bem. E isso foi por todo esse tempo que a gente tá juntas, que a cada dia eu descubro uma nova pessoa dentro de mim e sempre uma versão melhor, como a Cris falou. Nossa, fantástico.
Então, assim, aí você vê, né? Pegando os ganchos maravilhosos, antes eu tenho que agradecer muito a vocês. Muito mesmo. Vocês são as minhas alunas mais antigas e mais fiéis. E é tão interessante ver que, como é que a gente fala atualmente? Vocês estão provando os benefícios da técnica, né? Efetivamente, na prática, de forma real. Fora isso, eu fico muito feliz porque a gente é amiga. E eu acho que isso faz diferença. Eu acho que a gente ter um afeto genuíno, sincero, isso faz diferença, sabe? E assim, quando eu comecei a ensinar, eu fiz o grande voto, o que é óbvio, né? Vocês sabem que eu uso muito a palavra óbvio e lógico. Assim, tem que certas coisas que, sabe, assim, não faria sentido se eu não me investigasse, né? Quando diz que o psicanalista, né, o psiquiatra, sei lá, eu sei que eles precisam de uma pessoa que orienta, né? Então, se a gente precisa se orientar por alguma coisa, para a gente entender o que é a realidade, né? A gente precisa estar se purificando, até para a gente conseguir falar sobre o que é isso, né? Sobre o que é um voto. Então, assim, quando você abre mão, né? Esse é o teu primeiro voto, você vai precisar abrir mão de alguma coisa, né? Você vai entrar num caminho. Então, alguma coisa vai ficar, né? Porque você quer isso que as meninas estavam falando. Você quer uma transformação. Ninguém se transforma sendo a mesma coisa. Até porque não violência está relacionado com uma coisa bem interessante, que é você ter razão. A necessidade que nós temos de ter razão. Isso é um negócio incrível, porque no momento que você tem razão, você chega à conclusão que você é uma pessoa importante, porque você tem uma razão. Isso aí. A gente precisa ter. Então, se alguém ofende você, você se sente violentado na sua razão. Então, assim, vamos abrir mão de ter razão? Aí você fica chateado, porque afinal você tem razão. Aí você vai para o mesmo lugar. Então, assim, fala, Cris, Só fazer um por favor. parênteses aqui na tua fala, que é ótima, né? Essa coisa do ter razão é muito forte, né? Eu sou de uma geração que a gente tem muita razão, né? A gente tinha necessidade de afirmar nossas razões, né? Porque a gente tinha que abrir caminhos até. Hoje eu acho que de repente a coisa está mais tranquila com as gerações mais novas, mas a gente tinha muita necessidade de afirmar nossa razão. Então, assim, por conta disso, na minha personalidade, eu me tornei uma pessoa extremamente controladora. Eu era muito controladora, eu tinha razão, as coisas tinham que ser do meu jeito. E aí, quando você fala do abrir mão, no início é muito difícil. Vou falar, não vou mentir, não. É muito difícil. Parece que a gente está tirando uma parte que é muito importante da gente. Depois de um tempo, que é todo um exercício, autoinvestigação, por que isso é importante? Por que eu estou tão chateada? Por que a minha razão é mais, sabe? Para mim, eu estou falando da minha experiência. Para mim, eu comecei a ver que, na verdade, era uma grande insegurança que eu tinha. Porque quando você tem uma necessidade muito grande de afirmar a tua razão, porque você é muito inseguro, né? Para mim, assim, foi um processo de descoberta. Então, hoje, isso que a Ana fala de abrir mão, que era tão difícil e tão importante, hoje, tipo, eu olho e falo, cara, eu abri mão daquilo que realmente eu não precisava, não é importante. É igual aquela cena do filme que a Ana ilustra, Viagem a Darjeeling, no final do filme, que as bagagens, eles pegam o trem, as bagagens vão ficando para trás. Deixei um monte de bagagem para trás, um monte, que eram as razões, né? Muitas delas estavam cheias de razões, as minhas malas, né? E tem um detalhe, a viagem a Darjeeling. Tem um detalhe nessa questão de deixar as malas para trás, que as malas tinham a logomarca, né? As iniciais deles. Então, assim, o nome, né? A individuação, né? A necessidade de ser um especial. Aí eu sempre... O ego. Eu gosto muito de contar, rapidinho eu vou contar a história da onda. Nós somos mar.
né? Nós somos mar, nós somos a mesma energia, é óbvio isso, né? Isso a gente não precisa mais conversar sobre. Mas a questão é, quando você está no fundo do mar, as coisas não te atingem muito, né, que passam lá fora. Você está integrado. E é isso que a gente busca aqui. Agora, se você é muito importante, você é aquela espuminha lá na ponta daquela onda bem alta, bem afastada do oceano. Você está bem afastado da proteção, você está bem afastado do que é. Então, como é que você vê as coisas como são? Fica confuso, você está afastado. Fala, Maria. Quando a gente abre mão do ter razão, a vida vira uma coisa nova, né? Fica muito melhor, porque no momento que a sua mente não quer ter certeza de nada, você está aberto a experimentar as outras coisas, as outras opiniões, outras possibilidades. E é nesse momento que você realmente aproveita da vida, senão você vai estar o tempo inteiro embotado, como a gente sempre fala, né? Cheio das suas razões e não se permite conhecer as outras possibilidades. Perfeito. Então, assim, agora imagina a pessoa. A gente fala agora o eu, né? O euzinho, o eu ego, cheio de razão. E a gente é assim. A gente é assim. Isso não é alguma coisa que eu vou chegar em algum momento em que eu vou compreender que eu não tenho razão. Não. Isso é muito legal porque isso não acontece aqui dentro. Isso acontece quando existe o impacto. Quando eu falo para você alguma coisa e você se ofende. É no momento em que você se ofende que você ri. E você se lembra que você não precisa emitir nada naquele momento. Simples assim. E aí você tem um tal do momento da reflexão. Vocês sabem que eu gosto de simplificar muitas coisas, né? Você já imaginou que uma reflexão é simplesmente você estar discutindo com alguém e olhar a tua cara? A tua cara tá feia. Isso é uma grande reflexão, né? E assim, cara, é simples assim. A gente faz yoga para purificar os tecidos do corpo, de uma forma geral, né? O tecido muscular, ósseo, sanguíneo, linfático. A gente está tornando tudo isso aqui uma coisa mais saudável. Aí, você faz aquilo tudo, mas você decidiu que você faz o que você quiser da sua vida, né? Então, você xinga quem você quiser xingar, porque isso não importa para você. Você está afetando os tecidos do seu corpo. Existe um caminho, existem dois caminhos, né? Celular, somático, psicossomático. E você reage na vida, né? Agora existe o caminho, você reagiu na vida, isso acontece somaticamente, isso vai até a célula. A gente não fala que a pessoa que está muito triste, né? A medicina chinesa explica isso muito bem. A pessoa muito triste adoece do pulmão, né? A pessoa muito raivosa, ela tem questões com o fígado. A pessoa ansiosa tem questões do coração, isso todo mundo sabe, isso é de domínio comum. E vocês sabem que a maioria dos infartos acontece na segunda-feira? Isso também é uma estatística bem interessante. E assim, você vê, né? O que é a segunda-feira? É o dia em que você é mais você responde mais ao mundo, né? Você é mais resistente. E a resistência te endurece e te tensiona. E você resiste a quê? Aquilo que não é você. Porque você tem razão, você sabe o que é você. E você sabe o que você não quer para você. Então, assim, quanto mais complexa é a sua mente, mais difícil é viver. Então, você gasta muita energia para se manter essa imagem falsa de você mesmo. Porque, como a Maria falou, isso é uma mente embotada, paralisada, né? Eu sou Ana Elizabeth. Então, tem que muita energia para segurar isso, né? Porque quando você diz eu sou, você já está sendo falso. Porque daqui a 10 minutos você é outro. Né? Então, se você não se congela em você, porque a vida está acontecendo e você está interagindo. E como Maria falou, a questão do
vida embotada, o que eu quero trazer para vocês com a yoga é a vida viva. Eu mandei caeiros para você hoje, para vocês no grupo, tão lindo, né? É assim, ele diz também outra coisa muito legal, ele diz assim, eu não quero o presente, eu quero as coisas como são. Eu quero as coisas vivas, porque o presente se relaciona com o passado e com o futuro. O presente também é uma ideação, também é um conceito. Então eu não quero o presente, eu quero a vida acontecendo. E a vida acontece quando você, de repente, interrompe. Interrompe. É interessante que eu sempre tenho essa imagem na minha cabeça. Quando você interrompe, um monte de coisa vai passar correndo. Né? Tudo que você estava segurando. Aí você para e olha a vida. Ai, gente. E agora o que eu faço comigo? Essa é a questão. Na hora que você deixa de ser você, eu menor, você se torna um eu maior, expandido, interrompido. Parou. E aí você começa a ver a vida. Aí a gente fala do segundo yama, verdade. Eu discuti com a verdade muitos meses, né? Nós discutimos com a verdade, até que eu entendi uma coisa bem interessante e que é pertinente a nós. Não falsidade. Aí, essa semana, eu ouvi de vários alunos, mas eu não sou falsa, eu sou sincera, eu também sou. Mas eu sou exagerada. Quando você é exagerado, às vezes você é falso. Então, eu busquei meus afetos mais sinceros. Afetos sinceros, pequenos, sutis. Às vezes são melhores do que você chegar para pessoas, apesar de que eu sou assim também, né? E olha só, agora eu disse eu sou. E eu dei razão para aquilo que eu estava sentindo. Maria, fala aí. A gente costuma associar o falso a ser uma pessoa mentirosa, uma pessoa que engana os outros, mas muitas vezes não é, né? A própria ação de estar desempenhando vários papéis na vida, de mãe, filha, esposa e vários outros, já de certa forma ocorre uma falsidade aí. Sim. Porque você vai se assumindo em cada papel, você não tem quem você é quem você é como mãe, quem você é como filha. Então não tem um eu centrado, e isso é ser falso. Sim, mas você sabe onde é que está a beleza disso tudo? Isso realmente eu acho fantástico, que não existe uma forma certa. Existe uma reflexão, né? Então você fala, meu amor, Cris. Quer terminar a sua fala? Você Não, concluir? não, não, a gente sempre se completa. Ah, tá. Não, muito interessante que você falou da falsidade, que a Maria falou também, é que a gente, como ela falou, a gente associa a palavra a coisas pejorativas, né? Coisas ruins. Mas a falsidade, nesse sentido que você está falando, nesse contexto, ele pode ser entendido como o próprio desconhecimento de si mesmo, né? A gente faz afirmações o tempo todo, isso aí vai acontecer. A questão é você ter consciência disso e você refletir sobre o que você falou, né? Exato. Então, tá, eu sou assim, eu sou, né? E você refletir, eu sou mesmo. Porque quando a gente acredita muito nesses papéis que a Maria colocou, tem um termo na psicologia que eu acho muito interessante, que uma amiga minha psicóloga falou há muitos anos para mim, que é cristalizar. Quando a gente acredita muito nesses papéis, a gente cristaliza neles. E a gente fica engessado mesmo, cristalizado naqueles papéis, né? E a vida não é assim, a vida tem um fluxo, né? E talvez a gente não esteja se permitindo ver, como a Maria falou também, como você fala várias vezes, até no relaxamento, de mãos abertas, o universo cabe nelas, né? Então, de repente, a gente não se apegar tanto. A gente vai continuar sendo mãe, filha, profissional, mas não se apegar tanto a esses papéis, sempre ter essa noção de, peraí, para onde que eu estou indo, né? Existe uma outra maneira de ser, existe algo a aprender. Seria isso, enfim. Fantástico. É sentir a vida viva. E assim foi interessante, que eu digo sempre, a gente sempre se completa. A gente estava falando de falsidade, a gente entendeu que é um não conhecimento, né, do que realmente é. É busca dessa clareza, né?
Então, assim, aí o que acontece? Aí ela falou de uma coisa, da posse, né? A posse é o quarto, Yama, é a não possessividade. E a não possessividade não quer dizer que agora você resolveu, como na história de Siddhartha, largar sua família, né, e sair andando de tanga na floresta. Eu gostaria, né? Mas não necessariamente. É o sentimento de posse. A gente está falando do sentimento de posse, né? É aquilo, eu não vivo sem o meu filho. Isso é uma prisão. Porque, primeiro, que esse seu filho também é uma ideação, né? Também é alguma coisa que você criou. Porque ele é uma pessoa, ele não é seu, né? E a pessoa que. É muito interessante isso, porque é falsa a ideia de você saber quem o outro é. Isso também está em eterno fluxo, né? Por isso que os yamas, o grande voto, é o voto do despertar. Porque a pessoa diz assim para mim, a gente conversa com muitos alunos, muitos, e as pessoas dizem, eu não quero abrir mão da raiva, eu quero sentir raiva. Aí eu digo para a pessoa, ok, continua dormindo. É uma opção, é uma escolha, sabe? Yoga não é bom para todo mundo, né? É bom para aquela pessoa que fez uma escolha, né? A yoga não faz você fazer a escolha. Você procurou a yoga porque você quer ficar diferente, né? Por isso que eu já respondo assim, quando o aluno me procura assim, eu quero fazer aula de yoga. Eu falei, você quer fazer atividade física? Eu não dou aula de atividade física. Porque o asana é a 8ª parte do que a gente faz. Aí, o que o cara vai fazer com as outras 7? Né? E não vai ter resultado nenhum. Então, assim, essa investigação é uma investigação sobre o que você quer da tua vida. Quando eu comecei a estudar yoga, tem uma frase de Vivekananda que para mim era do coração. Assim, você só se ergue verdadeiramente quando você bate com a mão no chão. Sabe? Você tem que ir lá para voltar. Yamas e niyamas é sobre ir e voltar também. Porque na hora que você decide abrir mão da violência, isso te transforma, como a Cris falou, como a Maria falou. E essa transformação faz você voltar a questionar a sua violência. E aí você vai questionar a violência num grau mais elevado, como a gente colocou. Essa busca mais elevada ainda, e cada vez mais. Isso que é o interessante, né? O desnudar-se, né? O como eu coloquei do Caeiros, né? Como você tirar as tintas postas em você pela vida. Yoga é sobre desintoxicar, é sobre purificar, né? Fala, Maria, meu amor. Essa parte dos papéis, eu acho que é uma coisa muito cíclica também. Porque eu vejo isso na minha relação com a minha mãe. Quando eu era uma criança, eu precisava ter uma figura de mãe. Eu precisava de alguém que me guiasse, que cuidasse de mim. Precisava ter meu pai. Só que hoje a minha mãe não representa mais isso para mim. Hoje ela é uma mulher que eu tenho conversas, que eu busco para conselhos e que eu tenho muito amor e enxergo como uma mulher, da forma que ela é. Porque muitas vezes a gente quer cristalizar, como a Cris falou, a pessoa naquele papel, ou a gente se cristaliza nos papéis. E se eu hoje colocasse a minha mãe naquele mesmo papel de quando eu era uma criança, eu não teria o mesmo relacionamento com ela, provavelmente não seria tão bom. Eu veria a minha mãe não como um ser humano, assim como eu, né? Seria uma relação muito superficial, seria falso. Perfeito. Perfeito. Sábio. Desapegado. Livre. E uma decisão, né? Porque a decisão de você purificar. Purificar é uma palavra que as pessoas às vezes ficam. É sentido dúbio, né? Purificar, tornar o coração inocente, o coração puro como de uma criança, sabe? Que vê a existência surgir à sua frente a cada momento como uma coisa nova, né? Não a gente que com tantas tintas vê a vida, né? Como uma coisa sempre repetida,
não se surpreende, não se maravilha, porque tudo ficou muito repetitivo. Pela nossa própria construção da necessidade, olha só, construção da necessidade, porque ela não é uma necessidade, de continuidade, né? Todo esse voto, ele primeiro é um voto de coragem, porque toda essa dificuldade que os yamas pedem para a gente deixar, né, passar, tem a ver com medo. Você precisa de um eu individual importante porque você é inseguro, como a Cris falou. Você precisa ser exagerado, né? Você precisa falar as coisas com duplo sentido porque você tem medo da sua verdade. Porque senão você fala com o coração, né? Você tem necessidade de roubar coisas, em todos os sentidos falando aqui, o tempo do outro, roubar a ideia ou qualquer coisa, porque você não tem as suas, porque você não tem espaço dentro de você para criar. Você tem o sentimento de posse, esse, né? É muito arraigado ao medo, né? Muito profundamente arraigado ao medo, né? E assim, se você se liberta da necessidade dos desejos sensuais, né? Da gente gastar energia, né? Com tanta bobagem. Se você abrir mão disso, isso quer dizer que você tem coragem. Isso quer dizer que você está aberto ao novo. E quando você faz isso, você fala, eu não quero mais ser violento, o novo se abre a você. Então, assim, o que você quer falar, Cris? Você cria um campo negativo. É porque essa ideia do campo negativo é surpreendente, é tão interessante. E assim, o que é um campo negativo? Antes estava cheio de troço ali, né? As malas que a gente falou. Eu escrevi naquele poema, né, que a Cris conhece, larguei malas que nem sabia que carregava, né? E andei descalça, né? Peregrinei, parei a busca. Porque também é isso, quando você busca, você está buscando o ideal. E o ideal é uma ideia, né? Não é uma coisa fora. Então, o caminho da yoga é um caminho de autoconhecimento para dentro, né? A gente conhece tudo que a gente faz para fora. Agora, o que acontece com a gente por dentro é essa investigação, é essa reflexão. Então, campo negativo. A gente limpou a violência em nós. A gente vem limpando, né? Vamos dizer, a gente criou esse campo mais limpo aqui da violência, das falsidades, da posse, né? Do gasto excessivo de energia. E você abriu mão de roubar as coisas dos outros, né? Tá tudo limpo lá. Aí surge alguma coisa. Surge contentamento. E é muito legal, porque a Cris demonstrou claramente isso aqui para gente, no entusiasmo, sabe? Na luz que você está transmitindo, sabe? Isso surge, porque você não está mais, sei lá, por mais feliz que tivesse a sua vida, é como se faltasse as sementes ali naquele campo, sabe? Faltasse surgir a luz. Aí vem o contentamento, a alegria, as boas ideias, né? Surge o coração inocente, porque você não tem que defender mais nada. Você está defendendo o quê? Você está se defendendo do quê? Sabe, você está com medo do quê? Então, putz, você está ali, sabe? Como aquela criança que não passou por nenhum... É aquilo... Você não ouviu um barulho forte das pedras caindo, então você não começou a correr. Você ainda está na beira do lago, sabe? Essa é a história do coelho. Aí eu tenho que contar que o coelho se assustou e saiu correndo, porque aconteceu um grande barulho atrás dele. Só que de verdade aconteceu há tanto tempo, que ele só corre por condicionamento, por uma tendência de todos. E é disso que a gente se liberta quando a gente decide pelo grande voto. O que a gente está se libertando é de hábitos e tendências. Porque quando alguém te chama de feio, tu responde e vai para aquele lugar, porque você está condicionado. Quando eu dirigia, né,
a gente levava fechada, aí a gente falava assim, minha filha, vai, né, casa, para quê? Né? Então, assim, essas descobertas. Fala, Maria, meu amor. Desde que a gente começou a fazer esse estudo mais profundo e ir nas raízes, eu tenho me sentido muito diferente, junto com a prática, né? Mas eu sinto que o estudo fortaleceu muito, que antes eu acordava às vezes e não estava legal, assim, às vezes eu não queria nem ter acordado, não estava de bom humor, e eu não lembro mais de um dia desses momentos depois do estudo em que eu tenho acordado assim. Todo dia eu acordo animada, eu acordo entusiasmada. Ah, tem que estudar alguma coisa que eu não tô afim. Mas vamos mesmo assim, sabe? É importante, eu me sinto animada pelo novo. E eu sinto que isso mudou muito depois que a gente começou o estudo. Nossa, emocionante. Eu botar vários corações, mas só aparece um. Fantástico, é fantástico isso, é fantástico. Gente, vocês, as outras pessoas que estão participando do grupo também podem perguntar, falar, qualquer coisa, tá? Então, tendências e hábitos é uma coisa que a gente vem conversando disso há um tempão, né? Aí tem aquela piada daquela colega aluna que saiu, até não está mais no grupo, ela dizia assim, eu tô irritada. Eu falei, mas não precisa, cara, não precisa, olha só. Mas afinal de contas, então assim, você dá razão ao seu próprio estresse. Você mesma, sabe aquele papo de que a sua mente é o seu maior inimigo? Não, cara, é você mesmo. Não separa, não. Conversa, escuta. Essa é a questão. Investiga. Há muito tempo atrás, eu falei para vocês uma coisa assim: a raiva é um efeito. Investiga a causa. Isso a gente faz lá no outro passo, na meditação, né? A gente precisa aprender. Aqui é o espaço que a gente entende o que está acontecendo com a gente. E os efeitos. E assim, e o porquê? Porque é aquele negócio. Por que você vai sentar em silêncio e respirar? É uma atitude imposta por uma autoridade externa ou é uma atitude imposta por uma autoridade interna? Eu tenho que sentar para meditar porque eu tenho que acalmar minha mente. Eu tenho que fazer silêncio na minha mente. Isso não funciona. Isso é uma violência, né? Isso você não está entendendo nada. Agora, uma outra versão dessa história. Eu decidi não ser violento, porque isso causa muitos transtornos na minha vida. Eu tenho discernimento para compreender que se eu for agressiva com os outros seres humanos, eles não vão ser colaborativos comigo. Sabe, eu sempre conto a história do meu pai, eu acho que foi um grande exemplo. Ele, no final da vida, trabalhando, fazendo as coisas dele, mas ele precisava ir ao hospital muito. E ele tratava as enfermeiras muito bem. Ele perguntava o nome da enfermeira. Aí ele dizia o que significava o nome da enfermeira em grego, e não sei mais o quê. Ele era super charmoso. E olha, eu vou falar, eu comecei a entender no final, as equipes das enfermeiras vinham quando ele chegava no hospital. Ele se tornou uma pessoa bem-vinda. Nossa, o doutor Abram está chegando. Era fantástico, era um acontecimento. Quando eu cheguei uma vez para doar sangue para ele, nossa, você é filha do doutor Abram, não sei o quê. Era uma presença iluminada. Ele podia estar sentindo dor, ele depois da cirurgia, ele estava sempre bem. Porque eu acredito sinceramente que ele decidiu ficar bem. E aí todas as pessoas em volta dele ficavam bem. Porque isso é tão incrível, gente. Fala, Maria. O meu avô, por parte de pai, ele teve câncer também, já é falecido. E uma coisa que a gente sempre fala é isso, o meu avô também sempre estava bem. Podia estar sentindo o que fosse, ele estava bem, ele estava tranquilo. Teve uma vez que ele precisou usar muleta porque ele estava muito fraquinho.
Aí ele olhou pro meu pai e falou: Filho, eu vou participar das próximas Paralimpíadas. Porque eu tava usando a muleta. Então, assim, de tudo ele trazia uma coisa boa. Ele estava sempre alegre, ele ia pescar junto com meu pai, aproveitou mesmo a vida, não ficava se queixando. E é uma escolha, né? É uma escolha. Gente, isso muda a realidade a teu entorno. Mas assim, não é uma escolha fácil, porque mais que uma escolha é uma decisão. Porque você vai escolher e daqui a pouco você vai ficar irritado. E você vai achar que tem razão daquilo. Mas você sabe o que acontece quando você faz esse exercício? Isso é uma prática. Isso fortalece a tua vontade. Eu ouvi de grande professor que os yogis não têm desejos, eles têm vontades. Então a gente exercita a vontade. Você fortalece a sua mente. Isso é que ilumina. E eu posso até dar um exemplo neurofisiológico disso. Quando você decide diferente do seu condicionamento e da sua tendência, você cria plasticidade neural. Você cria novos caminhos cerebrais. E isso torna mais fácil resolver os problemas do dia a dia, porque você encontra soluções diferenciadas. Eu chamo elas de soluções iluminadas. Eu passei por uma situação tempos atrás, quem me conhece é de mais de 6 meses para trás, sabe que eu estava numa situação familiar complexa para burro, né? Eu tinha duas opções: tacar uma bomba atômica e tacar todo mundo para tudo que é lado, e todo mundo ia passar, ia acontecer alguma coisa com alguém, todo mundo, né? Ia todo mundo se machucar. Não é bom. Aí eu pedi ao meu anjinho, né? A minha energia. Eu falei assim, anjinho, olha só, eu quero uma solução iluminada para todos os seres envolvidos. E é uma coisa tão pequenininha, né? Mas se a gente coloca isso em prática, gente, acontece. Porque você vai criando essas soluções. Porque você não tem mais razão. Eu não tinha razão nenhuma. Cada um tinha sua própria razão. Então a gente precisava criar uma razão que fosse boa para todos, né? Então, isso é muito complexo. Então, a minha capacidade de lidar com o ser humano está cada vez maior. E essa é toda a questão da vida, né? Porque adianta, né, você estar numa caverna e saber tudo sobre as escrituras, né? Nossa colega Ângela sempre fala isso. De que adianta você saber tanto se você não está mudando a vida do outro e a sua, né? Quando a Cris escreve, ela inspira outra pessoa, né? O colega dela que estudou com esse rapaz escreveu um livro que inspirou outras pessoas. Isso é um propósito alto. Isso é um propósito superior. Isso é o que surge quando você se liberta da possessividade. Shivana Pranidhana. Um, é assim, tudo que você faz pode ser entregue a Deus, em algumas traduções. Fala, Cris. Eu sei que a Maria levantou a mãozinha digital, eu estou levantando a mãozinha analógica. Rapidinho, só para concluir isso que você falou, super importante, e essa questão essa questão da posse que você falou, quando a gente se livra dessa posse, você pode ser, como eu falei, outras versões melhores que você nem imaginava. Há um tempo atrás, eu jamais imaginaria que eu estaria tomando esse caminho. Jamais imaginaria que eu estaria tomando esse caminho enfim, de ir pela esses cursos de criatividade. Eu estava naquela profissão e tal. Então, assim, eu não conhecia essa versão minha de hoje. Então, quando a gente abre mão da posse de quem a gente acha que a gente é, de quem a gente tem essa tanta certeza que a gente é, né? Você vai descobrindo essas outras versões e você vai criar caminhos assim que você nem nunca imaginou. E isso é ótimo. Fantástico. Fala, Maria, meu amor. Essa parte que você falou de saber as escrituras, estar na caverna, né, não mudar a vida de alguém, tem uma teoria que é muito interessante que fala de uma pessoa, se uma pessoa fosse cega e estudasse cores.
E aí ela sabe tudo da frequência das cores, ela sabe da emoção e tal, tudo que você pode imaginar, mas ela nunca viu uma cor. Então não é a mesma coisa. E encaixa no que você falou, né? De que adianta você saber tudo se você não pratica, se você não vê essa mudança na sua vida, se você não compartilha isso com alguém. Você vai ter um monte de conhecimento que você não vai nem saber para que tem. Perfeito, perfeito. E a yoga é uma ciência viva, que ela vai acontecendo e a gente vai experienciando. Mas eu queria só fechar a ideia dos yamas e niyamas, campo negativo, aonde o positivo surge. Uma casa fechada, possessiva, raivosa, né? Cheia de desejos. De repente você decide abrir as janelas. O que entra é luz. E a luz não faz esforço para entrar. Então, essa é a grande questão. A gente não vai trazer hábitos positivos para a vida. Coisas, como o Cris falou, que você nem imaginava a seu respeito. Coisas livres, coisas vivas. Né? O contentamento, a pureza, a inocência do coração. Né? Coisas maravilhosas de se vivenciar. Autoestudo. A gente discutia isso lá no início da... O autoestudo, ele vem da tua economia de energia e se preocupar com bobagem. Você ocupa a sua mente com um monte de lixo. Nós ocupamos. Por que não ocupar essa energia toda em reflexões? Reflete sobre o lixo, pelo menos. Sai de dentro dele, né? Sai dessa pequena pessoa que você é agora e torne-se cada dia uma pessoa melhor, maior, mais livre, né? Fala, Maria. A última coisa que eu quero falar, só porque eu lembrei do livro que eu li, da Metamorfose, do Franz Kafka, que é um livro maravilhoso, porque já começa com o personagem principal tendo virado uma barata, e o primeiro pensamento dele é: meu Deus, como é que eu vou pro trabalho? Assim, o cara não queria saber por que ele tinha virado uma barata, o pensamento dele era como que ele ia trabalhar, assim. Aí no decorrer do livro ele vai entendendo a situação, vai se acostumando até o final. Mas a gente vive basicamente assim. Acho que se amanhã a gente acordasse e fosse uma barata, o primeiro pensamento ia ser algo relacionado a trabalho, a família. Não ia ser nem como que isso aconteceu, né? Perfeito, perfeito. E será que a gente é uma barata e a gente não sabe? Né? Essa é a grande reflexão. E colocaram a gente num papel. Então, assim, a gente precisa investigar o que nos leva a ser quem somos. Né? Num mundo em que a gente vive com tantas influências, né? Tantas influências externas, esvaziar, criar espaço. Isso é autoestudo. Autoestudo é você jogar fora tudo aquilo que você tem certeza, para que abra espaço para o que está acontecendo, como Caeiros, agora. As coisas como são, com as cores que tem. E aí sim, a gente começa um caminho novo, uma abertura diferente, né? E isso é muito, muito, muito interessante quando a gente investiga o que é contentamento. Não é a gente estar feliz com as coisas que a gente está ganhando ou podendo ter. É a gente estar feliz com o que é. Quando você está feliz com o que é, você consegue ver a realidade como ela está. Porque você não está cobrando nada. Você só está ali, como testemunha da vida acontecendo. E aí você fica extasiado com a maravilha que é. Porque você está leve, você está livre, você tem espaço. Então, se você olha um bolinho de arroz, você consegue ver a chuva, o tempo, o sol, o agricultor, e se maravilhar com um bolinho de arroz. Não só com sabor. Imagina você comendo. Quantas vezes a gente come assim, né?
Então, assim, o exercício do maravilhamento, do maravilhar-se, do entusiasmar-se, né? Você não força isso, né? A gente quer subir o Everest para viver uma experiência. E a experiência está aí, ó. Cada vez que teu coração bate, milhares de células se relacionam, né? Cada vez que você respira, milhares de alvéolos estão absorvendo oxigênio e liberando CO2. Isso é a maravilha. Gente, a gente enxerga a luz. A gente vê cores, né? A gente ama, a gente tem consciência da vida na gente. E a gente está realmente preocupado se amanhã de manhã a gente vai trabalhar. E o mais legal disso tudo que é o seguinte, você também não precisa ser uma pessoa louca, né? Você pode ir amanhã de manhã trabalhar, não tem problema isso. É o sentimento que você tem a respeito disso que muda tudo. É a liberdade do teu olhar que muda tudo. E aí você ir trabalhar amanhã é uma aventura. E aí cada flor no teu caminho é uma coisa linda. Aliás, vocês sabem que existe uma flor que tem uma pétala só e é amarela? Eu nunca tinha visto essa flor. Por que que uma flor tem uma pétala só? Né? E com que a gente está preocupado? Né? Eu vou tirar foto da flor amanhã, eu mando para vocês. Uma pétala. Né? Gente, yamas e niyamas. Uma escolha que vai transformando. E aí, quanto mais você se transforma, o tal do ciclo virtuoso vai chegando até você. Ser violento se torna ilógico. Ser falso, exagerado, colocar questões dúbias para o outro, falta de respeito com o outro. A relação muda, a relação com você muda e você se surpreende feliz. Gente, eu vou fechar por aqui. Nossa, consegui, são 9 horas em ponto. Faltam 4 minutos. Alguém quer falar alguma coisa? Qualquer coisa. Os 4 minutos finais. Então eu vou dizer para vocês boa noite. Vocês sabem que essa é a minha festa, né? Meu dia feliz, que eu recebo vocês aqui em casa. Né? Sirvam-se de salgadinhos sem glúten, tomem um kombucha, sejam felizes, tá? E qualquer dúvida, o link está na bio, brincadeira. Qualquer dúvida, fala. A Mariana falou que eu cada vez vou falar isso com mais naturalidade. Qualquer dúvida, arrasta para cima. Qualquer coisa vai arrasta para cima também. E, gente, você sabe por que é tão difícil para mim? Porque eu tenho que falar isso com o coração. Eu nunca vou falar isso comercialmente. Então, quando eu tenho alguma coisa gostosinha para vocês lá na bio, eu vou falar mesmo. Porque eu sei que tem uma coisinha gostosinha para vocês lá. E a gente faz tudo com o coração. Gente, boa noite. Obrigada, Marli, pela presença, pela escuta. Muito feliz. Sinta-se abraçada, Maria, Cris, Cacilda. Com qualquer cabelo que você estiver, você pode dar boa noite. Ela tá com cabelo lindo hoje. Boa noite, namastê. Sinta-se abraçada, querida Maria, Mariana, querida Gabriel, Maria. Gratidão, gente, gratidão. Gratidão.